Certo dia, um discípulo muito esperto queria saber se o seu mestre realmente tinha sabedoria. E para fazer isso, ele pensou na seguinte situação. Ele iria pegar um passarinho e colocá-lo em sua mão, e fechá-lo e escondê-lo. Quando ele chegasse no seu mestre, ele iria perguntar: Mestre, esse passarinho está vivo ou está morto? Se o mestre dissesse que o passarinho estivesse vivo, ele apertaria sua mão para que o passarinho morresse. Então, quando ele abrisse, o mestre estaria errado. E se o mestre dissesse o passarinho está morto, ele simplesmente abria sua mão e o passarinho estaria voando, provando assim que o seu mestre não era tão sábio realmente quanto ele aparentava. No dia que o discípulo chegou até o mestre, ele fez a pergunta. O mestre, em sua sabedoria, olhou para o discípulo com a palma da mão fechada e lhe disse: Meu querido, a resposta para o seu enigma se o passarinho está vivo ou está morto está em suas mãos. No final dessa história, nós podemos entender que para curar as nossas dores emocionais, nós precisamos buscar essa resposta aqui dentro, porque só nós podemos encontrar as soluções para os nossos problemas. Então, antes de eu trazer essas respostas aqui para você, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir esse vídeo, compartilhar com uma pessoa que realmente está precisando de uma ajuda e de um apoio para conseguir se desenvolver, para conseguir acordar um pouquinho mais para a vida e conseguir lidar um pouquinho mais com essas dores emocionais que muitas vezes nos privam de fazer muitas coisas que nós temos vontade na nossa vida. Partindo logo para o vídeo, para a gente conseguir lidar com os nossos problemas emocionais, para nós conseguirmos entender qual que é a resposta que está em nossas mãos, nós temos que entender primeiro qual é o processo de aprendizado para conseguir chegar nesse ponto, como que isso deve ser feito para você realmente conseguir abrir a sua mente e conseguir olhar para as situações que estão sendo apresentadas para você, para que você realmente olhe para aquelas respostas de uma forma mais abrangente, sem julgamento, sem aquela pressão em cima daquela resposta. Depois que nós entendemos qual que é o método de aprendizado, nós vamos precisar ressignificar muitas coisas na nossa vida, vamos precisar adaptar algumas situações que acontecem internamente com a gente e como que a gente faz isso no meio externo, e também nos experimentar a fazer algo diferente, a fazer algo novo. Nós vamos aprender essas 4 coisas nesse vídeo a partir de agora, então fica até o final, não perde nenhum ponto, porque tudo isso é importante para a gente aprender como curar essas dores emocionais que nos privam de muitas coisas na nossa vida. Vamos lá então, para o primeiro passo. Como que a gente faz para a gente abrir a nossa mente para esse processo de aprendizagem? Nós temos que responder 3 perguntas. A primeira delas, eu quero? Se a resposta para a pergunta eu quero for sim, você precisa depois fazer uma seguinte pergunta. Eu posso? Se a resposta for sim, eu preciso? Então, eu quero, eu posso e eu preciso. Se você responder sim para essas 3 perguntas, vem a 4ª etapa. Me mostre como. Que daí você abre a sua mente para alguém que realmente tem mais experiência do que você. Às vezes um terapeuta, às vezes um psicólogo, às vezes um amigo. Alguém que possa contribuir na sua vida para você realmente sair daquela zona de conforto e chegar nas soluções que você tanto almeja. E quando você tiver convicção que você disse sim para essas 3 perguntas e que você quer saber qual é o processo, como que isso deve ser feito, você deve ressignificar algumas coisas na sua vida. E o primeiro delas é que você não tem problemas. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela não tinha os 2 braços. E conversando com ela, entendendo que ela era uma pessoa bem simpática, uma pessoa bem aberta, eu na minha curiosidade resolvi perguntar para ela: como que você perdeu os seus 2 braços? E aquele homem, aquele senhor, ele olhou para mim no fundo dos meus olhos e disse assim: Ô Bernardo, uma vez eu bati o meu carro, e quando eu bati o meu carro, ele capotou e eu virei assim, tava eu e meu filho. E eu consegui sair do carro, só que o meu filho ficou preso nas ferragens, então eu abri a porta, dei a volta, e quando eu fui para tentar tirar o meu filho das ferragens, eu não consegui, e o carro começou a pegar fogo. Então eu tentei tirar ele com todas as forças, com toda a minha vontade que eu tinha, eu ali queimando meus braços, e eu só parei de tentar salvar o meu filho quando meus braços caíram. Eu já sabia que ele estava morto naquela situação, mas mesmo assim eu continuei lá firme até meus braços caírem. Agora imagine você numa situação como essa. Ao olhar para essa história, você acha que você tem algum problema na sua vida? O primeiro passo para a gente conseguir lidar com as nossas dores emocionais é entender que os nossos problemas, eles estão só aqui dentro. Quando a gente olhar para outras situações, nós vamos ver que os nossos problemas não são os maiores do mundo. Aquela turbulência, aquela tormenta que acontece aqui dentro, só acontece dentro de nós, não está no externo. Muitas vezes, 99% das nossas preocupações não irão acontecer. Então, o primeiro passo para lidar com os problemas emocionais é entender que nós não temos problemas. Tudo o que acontece aqui dentro é só uma interpretação do que está acontecendo no mundo externo e nós trazemos para cá, processamos uma série de informações que muitas vezes não irão acontecer. Você não tem problemas.
Depois de passar por esse processo difícil de aceitar que nós não temos problemas, nós precisamos nos adaptar. Ou seja, nós precisamos cultivar bons pensamentos. Nós temos que parar de passar o dia todo olhando apenas para esses problemas e começar a concentrar em coisas que realmente podem ser positivas para nós. Porque até mesmo uma árvore gigantesca que tiver 10 metros de diâmetro, onde tempestades, lenhadores, qualquer coisa que vocês não consigam derrubar aquela árvore, pode ser derrubada por pequenos cupins. Se cupins entrarem por dentro dela e começarem a consumi-la pouco a pouco, essa árvore, uma hora ou outra, vai cair. Então o nosso dia a dia precisa ser adaptado de uma maneira que a gente não olhe só para os pensamentos negativos. A gente tem que começar a diminuir a energia concentrada em pensamentos negativos e começar a concentrar energia em pensamentos contra esses pensamentos negativos. Concentrar energia em pensamentos positivos, que realmente vão nos dar um gás, nos dar uma energia interna para passar aquele dia de uma forma que aquilo nos ajude, de uma forma que aquilo nos faça nos movimentar. Não vou ser hipócrita dizer que isso é uma coisa simples, não é só aquele assunto de coach de dizer assim, você tem que ter bons pensamentos e pensar positivo. Você tem que cultivar bons pensamentos o tempo todo, só que você tem que vigiar o que acontece internamente para que aqueles pensamentos negativos não comecem a tomar espaço. Quando eles vierem, você começa a adaptar esses pensamentos para achar algo bom na sua vida, para você ser grato por algo na sua vida e aí sim começar a cultivar esses pensamentos ao longo de todo o seu dia. Depois de a gente aprender o processo de aprendizado, de a gente ressignificar e adaptar, nós precisamos nos experimentar. E experimentar no sentido da palavra de realmente ser aberto a novas situações e principalmente para aquelas situações que mais nos desagradam. E aí nós vamos ter que fazer um processo interno de olhar o que nos desagrada de verdade. Vou deixar aqui um card no vídeo que eu fiz uma vez, que vai te ajudar a olhar para dentro e entender quais que são os seus problemas internos que te travam perante as situações. Vamos pensar, por exemplo, pedir desculpa para você é algo difícil? Às vezes gastar um pouquinho além da conta é algo difícil? Ser empático com outra pessoa simplesmente pelo fato de ser empático e não querer algo em troca dela? O processo para se experimentar é entender o que realmente é difícil para mim em relação às outras pessoas, por causa dos meus problemas emocionais. Às vezes eu sou uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa muito rude, uma pessoa muito agressiva. Quando a gente entende o que é difícil, nós temos que olhar para esse difícil e pensar que tipo de situação que eu posso fazer para realmente olhar isso de frente, para realmente encarar isso aqui. Se eu sou uma pessoa que tem dificuldade em pedir desculpas, vou pegar a pior situação. Vou olhar para alguém que realmente me fez muito mal, que me fez uma coisa muito ruim, que atacou o meu ego, que atacou o meu orgulho, vou lá nela, por mais que isso seja muito difícil, vou olhar para ela e vou dizer assim, olha, eu sei que a nossa relação aqui está um pouco ruim, eu sei que teve erros tanto da sua parte quanto da minha, mas eu vim aqui pedir desculpas pelos meus erros, por aquilo que eu fiz de errado. Fazer isso pode ser algo extremamente difícil, só que você vai perceber que quando você tomar essa atitude, vai sair um peso de você. Você vai realmente aliviar o seu pensamento. Porque quando você está com raiva de outra pessoa, ela só está com um aluguel na sua cabeça de graça. Você é o único prejudicado nessa situação. Então começa a olhar o que te faz sentir uma dor interna realmente perante os outros, perante essas emoções que você sente, e se experimente olhar isso de frente para realmente ir lá e resolver. Não vai ser algo fácil, não vai ser algo simples, vai ser algo extremamente desconfortável. Só que quando você tomar essa atitude, você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve. Então, em resumo, para você lidar com as suas dores emocionais, primeiro você precisa entender qual que é o processo de aprendizagem. Eu quero, eu posso, eu preciso, me mostre como. Você precisa ressignificar que você não tem problemas, você só tem interpretações mentais sobre o meio que te fazem agir dessa forma. Você precisa adaptar e concentrar bons pensamentos, evitar os pensamentos negativos e colocá-los de uma forma que realmente agregue na sua vida. E você precisa experimentar, olhar o que mais te machuca internamente e enfrentar isso de frente, realmente olhar para essa situação para resolver os seus problemas. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui uma frase para você. A cura não significa esquecer o que nos machucou, e sim não permitir que isso continue controlando a nossa vida. Ou seja, essas camadas que já foram construídas na sua vida, elas não vão simplesmente sumir do dia para a noite. Você precisa, passo a passo, fazendo todos os dias, olhando para tudo isso, ressignificando, para você realmente conseguir aquele equilíbrio mental, aquela paz mental,
conseguir respirar no seu dia a dia para você controlar esses pensamentos e viver uma vida mais calma, viver uma vida mais plena e aí enxergar as oportunidades que vão acontecer em toda a sua vida. Espero que esse vídeo possa ter contribuído com você, que você realmente possa olhar para tudo isso e se tornar uma pessoa cada vez melhor. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir o vídeo e compartilhar com aquela pessoa que precisa dessa ajuda. Desejo meu forte abraço e até mais.